Mais uma vez estamos aqui, né? Para passar para vocês mais algumas informações relevantes, né? Estamos hoje aqui com o nosso fisioterapeuta, Dr. Jean, né? E eu tenho certeza que você vai obter informações relevantes para a sua vida. Muitos mitos vão ser tirados, muitas verdades vão aparecer. E eu tenho certeza que você vai conhecer mais um pouco sobre este universo que se chama fisioterapia. Mas antes disso, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Eu quero agradecer a Barbearia Dantas, né? Onde você chega de uma maneira e sai de outra, né? Você sai de lá totalmente revitalizado e mais bonito, claro, e evidente. Fica localizado ali no bairro do São Jorge, né? Então, você que está acompanhando, não perca a oportunidade de mudar um pouco seu visual, tá bom? Quero também agradecer e falar um pouco sobre os torniquetes da Desmondos. São torniquetes onde a qualidade é excelente. Tem o selo da Anvisa, credenciado e certificado pela Anvisa. E para quem não sabe o que é um torniquete, é um equipamento onde você vai controlar hemorragias externas graves nos membros inferiores, braços, e nos membros inferiores, as pernas, ok? Então, se você quiser adquirir torniquete de qualidade, pode nos procurar que eu faço um preço excelente para você. Também quero falar um pouco da Quero Simuladores. Em breve eu vou estar aqui com um protótipo do que é um simulador. Não sei ainda o que é que vem, mas será surpresa. Então eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelos produtos da Quero Simuladores. Bom, eu quero agradecer, Jean, pela sua presença aqui no nosso podcast chamado PodTaps. Você é o nosso terceiro entrevistado, né? Quero agradecer também aqui ao nosso amigo, parceiro, irmão, instrutor Edson. Quero agradecer a sua presença. Manda um salve aí pra galera. Salve para todos aí, principalmente aí pro doutor Jean, meu líder. Eu tenho o costume de chamar ele de meu líder, porque eu tenho hoje adquirido primeiramente a Deus e a esse homem. Só tenho a agradecer pelo convite, que está dando a honra aqui de participar desse PodTaps, e estamos aqui para somar. É isso aí. É isso? Bom, e quero agradecer a você que está disponibilizando o seu tempo para estar aqui ao vivo conosco no nosso Instagram. Eu peço que você vá lá, aquele cantinho onde tem aquele aviãozinho, que parece aquele aviãozinho de papel que a gente fazia quando era criança. Você pega, clica lá e manda para aquela pessoa que você vê que realmente vai fazer a diferença, ok? Após 24 horas da nossa transmissão, vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, não perde tempo e já vai compartilhando. Vamos iniciar agora com as nossas perguntas para o nosso querido Dr. Jean. Deixa eu só desbloquear aqui o meu WhatsApp. Vamos lá para a primeira pergunta. Quem era Jean Eric antes? Antes da fisioterapia. Fisioterapia. Antes de tudo, né? Primeiramente, boa tarde, né, a todos. Gostaria de agradecer. Para mim é uma grande honra, né, estar aqui com vocês. Eu estava até brincando com o pessoal ontem na rede social, né, dizendo que sempre foi meu sonho ser entrevistado no podcast. Então aqui você está me dando essa grande oportunidade de poder, fico feliz. De poder estar aqui, né? E então vamos lá, né? Essa pergunta é bem, como eu posso dizer assim, né? Diferente, porque eu nunca tinha pensado exatamente assim como eu era antes, mas eu fiquei pensando esses dias e lembrando do tanto que eu já fiz, né? Para até chegar na fisioterapia. Eu não tinha muitas ideias do que fazer na vida, sempre fiquei meio perdido. Eu acho que muita gente vai se identificar, né? Porque vim de família pobre, de ensino, né? De ensino pobre, né? Também. Então, sempre a gente nunca teve muito incentivo, digamos assim, né? Sobre estudar, sobre concluir uma faculdade, enfim. Era mais concluir ensino médio e
depois disso, trabalhar. Então, sempre fui um cara trabalhador. Se teve uma coisa nessa vida que eu aprendi a fazer, foi trabalhar. Que bom. E o desejo surgiu, né, com a inconformidade, digamos assim, né? Nunca me conformei muito com esse plano que a gente tem para a vida, de certa forma, né? De estudar e depois só trabalhar ali. Não que isso não seja digno, né? Mas eu sempre quis algo mais e sempre busquei isso. Apesar de não ser muito estudioso, sempre tentei Mas é buscar, estudioso, sempre tentei buscar aí, entrar na faculdade, até que um certo dia eu consegui, né? Então, antes disso, eu era um cara que não gostava muito de estudar. Hoje em dia eu gosto bastante. Um cara que era muito trabalhador, continuo trabalhando hoje, mas voltado aí para a área da fisioterapia, né? Então, antes disso, era um cara que era só um vendedor na loja de material de construção. Mas eu tenho certeza que na sua área de vendas você fazia com excelência. Sim, sempre busquei, né? Na verdade, tudo que eu fazia, né? Todas as profissões, que eu já passei em algumas profissões, já fiz algumas coisas para poder ganhar, né? Aquele trocadinho. E eu sempre busquei oferecer algo de diferente. E hoje em dia não é muito diferente disso. Eu sempre busco oferecer algo que seja diferente do que é mais comum, né? Até porque esse diferencial é que faz, né, o profissional se destacar no mercado. Então, eu sempre procuro, independente do que eu estou fazendo, fazer de uma forma que seja individual, né? Que seja aquilo que seja da essência, né? Botar um pouco da minha história dentro daquilo ali. Não é à toa que quando você passou lá pelo TAPS, né? Uhum. Como o nosso aluno que hoje é profissional da área de APH, tudo que você fazia era com excelência, né? Às vezes eu ficava até meio que sem jeito na hora de dar aula, porque eu digo, poxa, será que eu tô falando alguma coisa errada? Aquela coisa, né? Porque quando a gente ensina para leigo é uma coisa, quando a gente ensina para profissional é outra. Então eu digo para você que se tem um sonho de fazer um curso de APH, ou se quer fazer, procure com os locais que realmente ensinam com referências científicas, porque tem muitos por aí que ensinam com referências de achismo através de alguns canais de comunicação. Muito cuidado. Bom, é interessante, né, como a gente viu quem era Jean antes e quem é e quem será. Né? Porque a trajetória da gente, ela não para quando a gente alcança o sonho. Ela continua. Bom, e quem é Jean hoje? Hoje, né? Deixa eu só voltar um pouquinho sobre a questão das aulas, né? Que você falou aí sobre da gente lá, que eu fui seu aluno, né? Sim, sim. Se vocês não Com sabem, maior orgulho. Fui aluno do Aimar, né? No curso de APH. E a ideia lá era ir como ouvinte para aprender, né? Sempre busquei isso desde a época da faculdade, sempre busquei quebrar, né? Esses preconceitos, digamos assim, ou até mesmo entrar ali despido de conhecimento para sair aprendendo um pouco mais. E lá não foi muito diferente, não, né? Eu fui porque eu vi a necessidade de ter um conhecimento sobre um atendimento pré-hospitalar, até mesmo porque a gente que trabalha no home care, né, no atendimento domiciliar, seja o fisioterapeuta, ou seja até mesmo o técnico, enfermagem, enfim, até mesmo hoje em dia o educador físico, né, que tem um público mais idoso, se faz necessário esse tipo de atendimento. Então fui lá para aprender mesmo e sair de lá com uma bagagem cheia. Você é um professor excelente. Obrigado. E não só em relação ao ensino, né? Ao ensino, mas também em ser um cara empreendedor, um cara sonhador. E esse tipo de gente eu gosto de acompanhar e gosto de... Nunca comentei isso com você, né? Mas uma das coisas que eu admirava em você era isso, tipo, pô, sonhar. Você comentou sobre o podcast naquela época. Eu disse, pô, que massa, velho. Espero que dê certo. E hoje a gente tá aqui, né? Colhendo os frutos dos nossos sonhos. É aquela coisa, né? Não interrompendo, mas interrompendo. É aquela coisa. Se eu tenho um objetivo e eu tenho um sonho, a gente tem que fazer por onde ele acontecer. Fácil não vai ser. E eu tô pensando muito nesses dias. Tipo, tudo que eu coloquei como objetivo até hoje eu alcancei. E eu ficava pensando, como eu demorei tanto para perceber isso. Eu percebi isso alguns dias atrás, que eu falei,
caramba, todas as coisas que eu coloquei como objetivo até agora deram certo. As coisas que eu fiquei meio sem certeza realmente passaram e não deram certo. Mas as coisas que eu coloquei como objetivo, eu alcancei, né? Então, por mais que demore, né? A gente alcança. E eu coloquei isso na minha cabeça, eu vou fazer até dar certo. Então, não tem como dar errado. Quando a gente faz até dar certo, não tem como dar errado. Então, vejo isso muito em você e tenho aplicado bastante isso. Eu percebo que a gente vai alcançar muita coisa ainda. É verdade. Eu tenho certeza que você, além de alcançar, você vai transbordar para outras pessoas, né? Uhum. Porque quando a gente faz tudo com excelência, a gente às vezes pensa que ninguém nos observa e não nos copia, mas sempre tem alguém que está ali Se espelha. copiando, se espelhando e procurando ser você, né? Uhum. E eu tenho aprendido muito isso e eu procuro passar o melhor de mim. Muitas das vezes a gente, por mais difícil que você esteja no seu dia, às vezes você não pode transparecer, você tem Exato. que ser forte para Exatamente. poder passar uma positividade para aquela pessoa que lhe acompanha. Então, voltando para nossa pergunta, né? Quem sou eu hoje? Quem é você hoje? Rapaz, hoje eu sou o Jean, que é fisioterapeuta, hoje eu sou professor, Que bom. sou pai, né? E eu costumo brincar, né, também, que eu sou dublê de atleta. Eu finjo que eu sou um atleta muito bom, mas brincadeiras à parte, né? Quantos km? Correndo. Correndo 10 no máximo, por aí. Excelente. Mas outra coisa que também eu sou, né, que é uma das coisas que faz a diferença na nossa profissão, é ser empreendedor também. Isso é a Tem diferença. esse desejo ardente de sempre estar empreendendo, né? Então a cabeça da gente fica... Então é isso, eu hoje tenho uma clínica, tenho uma sorveteria, tenho um estúdio de pilates solo, né? E atuo também como fisioterapeuta, como professor na Estácio, como preceptor também, né? Na graduação. Tenho pós-graduação em traumatortopedia, né? Bom. Hoje tem sido uma das minhas especialidades, né? Traumatortopedia. Também sou pós-graduando, né? Em quiropraxia. Bom, né? excelente. Também. Eu acho que é só isso. Passa o endereço da tua tá, da clínica, da clínica, né? sorveteria. Não Clínica sabia que tinha Fisio sorveteria, Atlas, meu né? Rapaz. É porque é meio desconecto, né? Não faz muito Mas faz sentido, jus, mas né? a gente Bom. mas faz parte da questão de ser empreendedor, né? A clínica fica lá na Santa Lúcia, né? Para quem é daqui de Maceió, tem um pessoal aqui de fora do estado, né? Que acompanha pelo Instagram, mas é lá em Maceió, né? Quem é de fora. Maceió, lá na Santa Lúcia fica a nossa clínica, certo? Eu esqueci o endereço agora. Os horários de Eu atendimento. eu sou péssimo de lembrar Os essas horários de coisas. atendimento lá. A gente tá atendendo por hora marcada. Hora marcada, né? Por agendamento. Já agendamento. Entrando em contato pelo Instagram, pelo direct, pelo WhatsApp, a gente agenda o horário para fazer os atendimentos. Então, você que é aqui de Maceió, Uhum. você quer uma avaliação, uma consulta e sair renovado, porque eu garanto pra você, eu fico vendo os vídeos, eu digo, meu Deus, cheguei a encher a boca d'água, meu irmão. Aí escuta aquele barulho aqui, ó. Aquelas coisas, digo, não, vá, eu garanto, eu nunca fui não, eu ainda vou. A gente já agendou umas 3 vezes e não Quando deu eu certo. for, eu faço um vídeo pra mostrar pra vocês, porque eu vou dizer, deve ser muito satisfatório. Então vá, não perca tempo. Entre em contato com ele, deixa teu WhatsApp aí pra galera, pra o pessoal entrar em contato com você. É o 829-9632-9971. Pode repetir? 829-9632-9971. Pode falar nesse número que a gente Excelente. agenda. Então não perde tempo, vai-te embora. Quer falar mais? Não, sobre o quem é Jean tá bom, né? Eu Pode perguntar. eu vejo assim a vida de cada um que aqui se encontra e mediante a pergunta do nosso professor Aimar, todos nós temos uma vida de superação. Exato. Se a gente- Desafios, né, meu irmão? desafio. Se a gente parar para pensar o que a gente era antes para o Que a gente que é a hoje. gente somos hoje, é uma vitória.
Isso é verdade. É vitória. E por muito tempo eu também fiquei analisando isso, né? Como as coisas foram acontecendo e às vezes até algumas coisas acontecem, a gente nem imagina e acaba... Fica como quem sonha, né? E alcançar algumas coisas hoje, né, eu não tinha imaginado. Algumas eu tinha realmente planejado e outras chegaram assim muito melhores do que a gente esperava. Um exemplo, eu até compartilhei esses dias, né, no meu Instagram. Foi. Seguidores, né? Isso de uma das coisas sobre ser professor. Eu tinha colocado isso como objetivo, acho que no ano passado. Eu disse, não, vou iniciar as minhas aulas, né? Eu dou aula também, né, do curso de quiropraxia, né? Sou ministrante do curso de quiropraxia. Esqueci de dizer essa parte também. Quem pode fazer o curso de quiropraxia? Qual o tipo de graduação? No Brasil, a quiropraxia ela é reconhecida como uma especialidade do fisioterapeuta. Entendi. Porém, tem algumas graduações no sul do país, né? São Paulo e Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que eles são quiropraxistas, né? São graduados. Entendi. Porque a profissão quiropraxia fora do Brasil, ela é uma profissão independente. Ela não precisa do fisioterapeuta. Porém, no Brasil, ela é especialidade do fisioterapeuta. Então, fora disso, ela não é reconhecida como profissão. Né? Ela é reconhecida dentro como uma especialidade, da especialidade da fisioterapia. Então, a gente ministra cursos para fisioterapeutas ou estudantes ali nos últimos períodos da graduação, porque aí já tem uma bagagem, né, do que vai ver no curso e aprender, sair aprendendo, né? Bom, então, sou professor, né, nessa área também de quiropraxia e eu já tinha colocado isso como objetivo. O que eu não esperava é que eu ia ser professor na faculdade. E ainda por cima, né, ser colega de profissão dos meus professores na época de graduação. Eu fiquei, caramba, teve uma reunião que estavam todos, acho que só tinha uma que não foi minha professora, porque na época que eu estive, ela era da instituição, saiu e depois voltou depois que eu saí. Então, só tinha um. Então, eu tava ali sentado, olhando para cada um, assim, pensando, caramba, bicho, um tempo atrás eles estavam me ensinando, hoje a gente tá aqui, tipo, compartilhando, né, as informações sobre os alunos, compartilhando ali os próximos planos, né, para o planejamento do próximo semestre, enfim, eu fiquei emocionado pra caramba. Isso é um verdadeiro fruto, né? Exato. Então, tem coisas que a gente planeja, mas às vezes vem melhor do que a gente planejou, então agradeço bastante a Deus por isso. Como eu falei lá no teu Instagram, quando a gente faz com excelência, a recompensa vem a galope. Às vezes a gente nem imagina o tamanho do fruto que a gente vai colher. Uhum. A gente planta a semente, mas não sabe se o fruto vai vir doce, vai vir azedo, sabe que ele vai vir. Mas quando vem docinho é bom demais. E quando você pode compartilhar, melhor ainda. É verdade. Foi excelente. Bom, como nasceu o desejo de ser fisioterapeuta hoje? Como nasceu o desejo? De ser fisioterapeuta. Rapaz, essa é uma história... Porque tudo tem um gatilho, né? Eu não vou dizer que é uma vontade desde criança. Não foi muito bem assim. O que aconteceu? Eu sempre tive muita dúvida, né? Sobre o que eu queria fazer, o que eu gostaria de fazer. E como eu disse, né? Não tive muitos tutores ou mentores durante meus estudos ou coisa do tipo, né? Então, eu estava meio perdido. Já quis fazer biologia, já quis ser professor. Até contabilidade eu já quis fazer uma época. E na época, e como eu tinha dito, né, no começo, eu trabalhei de muita coisa. E uma das coisas que eu trabalhei foi de técnico de refrigeração. Né, eu era auxiliar de técnico de refrigeração numa empresa que prestava serviço para a Consul e Brastemp. E eu passei alguns anos tentando entrar na faculdade, né? Como eu disse, não era muito estudioso, né? Então, sim, isso fez falta na hora de passar no vestibular, ou até mesmo no Enem na época, né? Então, mas eu sempre tentava. Aí, certo dia, eu fui prestar serviço para uma clínica de fisioterapia, né? Uma clínica... E quando eu entrei lá, eu vi um fisioterapeuta atendendo um senhor, um idoso na piscina. Eu disse, pô, pode ser que isso daí eu queira fazer, porque a minha mãe, ela sempre quis que eu fosse para a área da saúde. Meu irmão era técnico de enfermagem, e ela dizia, por que você não faz também? Eu disse, pô, eu não acho legal a ideia de passar a noite acordado,
Na época eu não achava interessante. Quando eu entrei na faculdade, eu disse, não, talvez ser fisioterapeuta no hospital, que também faz plantão, Isso. eu já comecei a ver outra. Intensivista, né? Era, mas só que no começo eu tinha essa ideia e fui deixando para lá. E quando eu vi, né, ouvi falar de fisioterapia, eu disse, pô, talvez seja interessante, né? Não é... Eu disse, mas aí tinha outra dificuldade, né? Só tinha na Uncisal, né? Ou precisaria fazer uma particular. E eu não tinha condições de fazer faculdade particular, né? E fiquei nessa, tentando ali um Enem e tal. E quando eu vi esse cara fazendo esse atendimento, eu disse, pô, vou tentar para fisioterapia, né? Tentei com alguns pontos, né, para o ProUni. E na época estava disponível, né? Eu disse, pô, vou tentar. Na primeira vez foi um desastre, porque eles tinham dito que queriam, ou que tinham uma vaga disponível e não tinham uma vaga disponível, né? E eu acabei perdendo essa vaga e depois, no ano seguinte, eu tentei de novo e consegui, assim, na segunda chamada, por uma coisa boa. Graça de Deus, porque eu tava, tipo, 30º lugar para 8 vagas. 30º, tipo, eram exatamente 35 pessoas na minha frente para 8 vagas. Aí, na segunda chamada, eu até já desanimei, né? Eu disse, pô, não vou. Mas talvez eu botar lá aqui para a segunda chamada, né? Só botei por colocar, mas já tava até sem esperança. Aí, na segunda chamada, só 3 vagas tinham sido preenchidas e agora eu tava em terceiro. Eu disse, caramba, eu corri para providenciar tudo. Aí foi aí que deu certo, né? Entrei na fisioterapia. Foi assim Iniciou e até hoje, né? E até hoje, E fazendo a diferença, né, meu irmão? Uhum. As coisas não vêm fácil não, viu? E foi bem difícil. Muito difícil, porque a gente não tem, né? Não tinha essa preparação para a vida acadêmica ou coisa do tipo. Então, tudo foi muito novo. Fui descobrindo muito, né? Eu entrei sabendo o que eu queria, né? O bom é isso. Talvez uma das vantagens de eu ter perdido tanto tempo, né? Não perdido, né? Mas ter levado tanto tempo, né? Até eu conseguir. Eu entrei sabendo que precisava terminar aquilo ali. Era a minha única chance. Não tinha outra chance. Pô, é isso ou eu volto, né? A ficar aí tentando. Então, insisti bastante, né? Foquei, né? No ensino. Por alguns momentos a gente desanima ou até mesmo perde o foco, né? E não fui diferente comigo. Senti isso com muita gente, né? Como muita gente sente. Mas não desistiu. Ali, né? Precisava trabalhar de dia, estudar de noite, né? Às vezes passar a noite acordado estudando para poder alcançar uma nota melhor, para poder passar numa prova, coisa do tipo. E a realidade de muita gente, né? De que precisa estudar e que precisa trabalhar. Não foi muito diferente para mim. A diferença foi que não desisti, né? Coloquei aquilo ali como objetivo, pô, vou finalizar isso aqui. E como eu disse, né? Essas coisas que eu tenho colocado, né? Quando a gente coloca um objetivo e faz até dar certo, ele acontece, né? Eu coloquei isso como objetivo e fui fazendo. Às vezes estava difícil, às vezes desempregado. Já precisei ser Uber enquanto estava na faculdade, né? Fazer entrega de Uber Eats, né? De iFood, mas não desisti, né? Às vezes até ficava meio envergonhado de ter levado ali, né? Aquele trabalho, mas Deus sabe do meu coração, né? Sabe do nosso coração. E eu insisti bastante, né? Poderia ter perdido ali a esperança e ter entregado, né? Como aconteceu de uma vez eu ter perdido, né, uma matéria, perdi a bolsa inclusive, né? Mas ali eu procurei uma forma de conseguir recuperar e deu tudo certo. E hoje a gente está colhendo os frutos, né, desse trabalho, desse esforço que foi feito durante esse tempo. Ou seja, determinação, né? Uhum, exatamente. E aqui fala, quer perguntar alguma coisa? Não, eu fico na alegria de superação de vida que cada um temos nas questões de nossas conquistas individuais. Porque a gente só valoriza as coisas quando é desse jeito aí. Quando é difícil. Quando a gente luta. Quando a gente literalmente atira para tudo que é lado. Que às vezes a gente temos os nossos planejamentos, mas quem determina é Deus. É Deus. E muitas pessoas que eu falo muito, aqui não me deixo mentir, que quando a gente achamos que não tem mais nada a se fazer, Deus vai lá, muda o curso e bota pra gente, a gente não imaginou. Isso é verdade. Entendeu? Mediante o que você falou. E o que era melhor do que a gente esperava. Não é isso? O que era o Jean antes,
e o que é o Jean hoje. O que é o animal antes e o que é o animal hoje. O que é eu antes e o que é hoje. Então, a gente valoriza desse jeito. Tem que ser sofrido pra gente saber o que literalmente a gente é hoje. Exatamente. E aqui fala, onde atuar como fisioterapeuta? Onde atuar? Onde atuar? Bom, fisioterapia, ela é uma profissão que tem muita... É um leque, né? Tem um leque imenso. Eu mesmo não sabia, né? Quando eu entrei na fisioterapia, eu achei que a fisioterapia era só reabilitação. Eu imaginava assim, literalmente. As pessoas me perguntavam, né? Algumas pessoas que não entendiam, não conheciam, né? Hoje a gente tem muito conhecimento sobre a fisioterapia, mas algum tempo atrás era uma profissão, assim, meio que deixada de lado, né? Mas isso tem mudado, né? A gente tem se esforçado para mudar isso. E era um pensamento meu também, de que eu pensava que a fisioterapia era somente reabilitação. Eu pensava, alguém sofreu um acidente e precisa, sei lá, quebrou a perna e precisa voltar a andar. A fisioterapia trabalha aí. Mas não é só isso, né? Além da reabilitação, a fisioterapia, ela promove saúde, né? Ela previne lesões também, né? Não é à toa. Se você observar hoje em dia, né, os centros de treinamento de futebol, por exemplo, né, que é o esporte que a gente mais conhece, eles têm um centro de fisioterapia que, além do treino físico, né, além do treino técnico, eles têm um trabalho de fisioterapia para prevenir lesões, né? Para que aquele atleta ele se torne mais, que ele desenvolva ali suas capacidades sem passar por uma lesão ou coisa do tipo. Então, existem diversas áreas, né? A gente tem a área dermatofuncional, por exemplo, né, que é uma área que provavelmente muita gente não entende ou não conhece, né? O fisioterapeuta ele tem capacidade não só em relação à estética, né? Tem uma parte que é estética, mas também na recuperação de pessoas queimadas, por exemplo, né? Na cicatrização. Excelente. A gente tem eu acho que no HGE, né? Tem uma ala, né, de queimados e o fisioterapeuta atua naquela área, porque quando a sua pele está cicatrizando após uma queimadura, ela pode gerar ali limitação nas articulações, né, porque a pele vai ficando muito aderida, exatamente, isso acaba limitando, então o fisioterapeuta já atua ali naquela área também, que é uma área pouco conhecida, né. Outra área que o fisioterapeuta atua é na área pediátrica, né, crianças, né, com síndrome de Down, crianças atípicas no geral, né, e também crianças prematuras, por exemplo, né, na estimulação precoce, enfim, tem diversas áreas, né, e as que a gente mais conhece, né, na área de idosos, né, na área domiciliar, né, então tem diversas áreas aí, um leque de opções. Vocês que estão pensando aí em fazer fisioterapia e não sabem, dá uma olhadinha e às vezes tem alguma coisa ali que vale muito a pena. E uma das partes que eu mais acho interessante, uma das que eu mais me identifico, é em relação também ao empreendedorismo, né? Você pode empreender com a clínica, ou pode empreender com ensino, com cursos, né? Então, essa é uma das que eu mais me identifico também, né? Com ensino, por exemplo, né? Professor e por aí vai. Ou seja, você que está na dúvida, quer fazer fisioterapia, mas está assim na dúvida. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vale a pena? Tá aí o que nosso amigo falou. Siga o exemplo dele, que eu tenho certeza que você vai estar bem, assim como ele está se dando bem. E lá na frente vai melhorar muita coisa, que eu tenho certeza que ele vai aparecer com novidades. Bom, agora vamos para a parte que interessa, né? A parte dos estalos. Na quiropraxia. É bom demais. É mesmo, rapaz. Não Eu ainda vou sentir na pele, no popularmente dito, essa quiropraxia. Mas vamos lá. O que é quiropraxia e quais seus benefícios? Bom, como eu já havia adiantado, né, a quiropraxia ela é uma especialidade, né, do fisioterapeuta e ela é uma técnica, né? A quiropraxia é uma técnica, assim como, por exemplo, né, o método Pilates, assim como, deixa eu lembrar aqui tudo. Aquelas terapias, né, chinesas, por exemplo, são técnicas que são agregadas à conduta do fisioterapeuta. A quiropraxia também é uma técnica. Repete a pergunta, por gentileza. O que é quiropraxia e quais seus benefícios? Então, a quiropraxia, né, o que ela é? Como eu falei, ela é uma técnica, né,
que promove, né? Ela tenta devolver, né? Tenta não, ela devolve, né? A função, né? Normal do sistema nervoso central, né? A comunicação do sistema nervoso central com a periferia, no caso, nossos membros e o corpo, né? De forma geral, quando ela está sendo interrompida através de uma subluxação vertebral, que a gente chama de subluxação, que é quando a vértebra popularmente ela está fora do lugar. Isso. Popularmente falando, ela está fora do lugar. Então a quiropraxia devolve, né, aquela vértebra para o lugar, fazendo com que a comunicação isso, do sistema nervoso central com a periferia seja devolvida. Fazendo assim com que o corpo retorne, né, retorne a ter o seu funcionamento pleno. Então, esse daqui já é um dos benefícios, né? O benefício da quiropraxia. Porque muitas vezes as pessoas pensam que é só um estalo, coisa do tipo. Que simplesmente se fosse só um estalo, né, a todo momento a gente tá, né, se estalando, e isso é uma parte comum, é normal do corpo. Inclusive eu até comentei sobre isso num dos vídeos que eu postei hoje, que o estalo ele é comum, ele é normal, nosso corpo o tempo todo estala, não tem um problema nisso. Tem gente que pensa, meu Deus, eu tô estalando e tô com problema. Não, é normal. Fica fora do normal quando aquilo se torna crônico, ou então quando tem dor nesse tipo de movimento, né? Então, é basicamente isso, né? A quiropraxia, ela vai ali, através do ajuste, ela vai devolver, né, a conexão, digamos assim, né, popularmente falando, entre o sistema nervoso central e periférico. A vértebra subluxada, né, ela comprime, né, a raiz nervosa do sistema nervoso. Então, toda a informação que vai sair do cérebro para a região periférica ou da região periférica para o cérebro, ela pode estar comprometida através dessa subluxação, né, dessa compressão dessa raiz nervosa. Então, a quiropraxia ela vai fazer com que a gente corrija essa vértebra para que essa conexão seja devolvida. É como se, eu costumo dar um exemplo de uma mangueira. Quando a gente está com a mangueira e a água vai passando pela mangueira e a gente aperta, né, ou dobra, você apertando ela pode diminuir, né, ou a vazão de água no final, o fluxo, ou até mesmo cortar completamente. Então, a quiropraxia, quando a gente faz o ajuste, é como se a gente soltasse nessa mangueira. E aquele fluxo ele vai voltar ao normal, fazendo com que o corpo entenda ali, né, se há uma lesão ou não, ou para que ele possa ter a oportunidade de mandar informações, né, para aquela região, né, de células que precisam de células de reparo ou de até mesmo de nutrição, né, para aquela região onde aquela subluxação estava atrapalhando, né, o contato. Então, é basicamente isso. É um pouco mais complexo. Tentei deixar mais Mas só mais essa claro informação aqui. de De que não é só um estralo, né? é só estralo não, viu? Não é só estralo. Mas onde eu quero tirar essa... Não, e além disso, ainda para poder reposicionar uma vértebra para o lugar, existem, né, testes. Primeiro são testes específicos, inclusive para vocês aí que acham que é só estralo, cuidado que a quiropraxia ela pode, não a quiropraxia, né, mas esses estralos por pessoas que não são capacitadas, elas podem causar um problema. Lesões, né? Lesões. Então a gente tem testes específicos, né, a gente tem contraindicações e indicações para poder fazer os ajustes ou não, e até mesmo, né, a gente tem como que a gente costuma chamar de a posição correta, né, para poder fazer o ajuste. Tem vetor, tem ângulo, tem grau. Então não é simplesmente só virar um pescoço e estralar, né? Rodar pescoço aí, qualquer um roda. Então toma cuidado. Então, doutor João, são todos os fisioterapeutas que têm essa oportunidade? Não. Só quem faz, né, quem costuma se aprofundar, né, que vai conseguir fazer o ajuste de fato. Como a gente até brincou aqui, né, às vezes a gente se estrala, faz um barulhinho ou outro. Se você apertar o colega, ele vai estralar também, não tem para onde. Mas identificar uma vértebra subluxada e corrigir essa vértebra subluxada, não é qualquer um que vai saber. Eu costumo usar uma frase que diz que apertar um parafuso, todo mundo sabe apertar um parafuso. Mas saber qual parafuso apertar, nem todo mundo sabe. É isso a questão. Entendeu? Então, eu vejo assim, algumas pessoas dizendo, eu fiz quiropraxia. E eu até postei um vídeo brincando outro dia, né? Da pessoa simplesmente estralando. Inclusive, a quiropraxia, ela é uma piada.
né, para as pessoas, de certa forma. A gente vê muita gente fazendo brincadeira com isso. É. No Big Brother, a gente viu aquele cara lá, eu esqueci até quem foi. Vou fazer quiropraxia com você, vou estralar você e tal. E uma das coisas que as pessoas mais fazem é fazer o ajuste na costela, né, na costela ou nas costas, sem saber que correm um risco muito grande. Como eu disse, a gente tem vetor, tem força, tem ângulo correto para se fazer aquilo. Então, se a pessoa bota uma força a mais, principalmente na região torácica, por exemplo, onde a gente tem as costelas, e as costelas, como a gente conhece, são ossos frágeis, né? São os mais frágeis do nosso corpo, pelo formato, pela anatomia deles. Se você bota uma força errada ali, você pode fraturar a costela de alguém. Então, brincar com isso, né? Eu costumo até dizer, tipo, eu não vejo ninguém brincando com a medicina, por exemplo, de passar uma medicação para você. Vou dizer aqui a dose. A gente não vê, mas esse tipo de coisa a gente vê o pessoal brincando muito e pode causar um sério risco. Então, meu amigo, você que gosta de brincar, muito cuidado, hein? Você pode ser penalizado. Aqui fala os benefícios da fisioterapia, praticamente você já falou, não foi? Da quiropraxia, no caso, né? É. Da fisioterapia. Não, os benefícios da fisioterapia. É. Você falou da quiropraxia e agora vamos para os benefícios da fisioterapia. Bom, a fisioterapia, né? A gente falou sobre as áreas de atuação dela, né? Isso foi. E os benefícios que ela pode trazer, né? São diversos, né? A gente hoje, antigamente, né? A gente via o paciente, a gente tratava muito, pensava-se muito sobre lesões, né? Pensava-se muito sobre as patologias e se esqueciam que a gente estava cuidando de pessoas. O paciente estava ali, mas o fisioterapeuta só estava, ainda hoje tem muito disso, de ficar atento somente ao que a lesão ou a patologia, né? Então, para mim hoje, né, os benefícios que a fisioterapia traz, eles vão muito além só de poder corrigir uma vértebra, por exemplo, de tratar uma lesão, de tratar uma patologia, né, e abrange muitos outros âmbitos, né, do paciente, né? Porque o paciente ele é um ser biopsicossocial, né? Então ele tem o meio que influencia, né, onde ele trabalha, as pessoas com que ele se relaciona, se ele dorme bem, se ele se alimenta bem. Então, tudo isso vai contribuir para a piora ou para a melhora do quadro daquele paciente. Então, a fisioterapia hoje, ela tem se especializado nessa questão também de não só tratar uma lesão, mas entender o paciente como um todo. Porque a gente já tem informações, a gente já tem bastante respaldo científico que mostram que se o paciente ele não tem um sono de qualidade e ele vive com dores crônicas, por exemplo, o sono de má qualidade vai modular para mais, vai aumentar a dor daquele paciente, né? Se o paciente tem dores crônicas e se alimenta mal, também vai modular para mais para aumentar aquela dor, né? Se ele não pratica atividade física, se ele não consegue regular bem o estresse dele, então tudo isso vai colaborar para aquela dor. E antigamente, você vê quantas coisas eu falei aqui, e a gente antigamente ia lá e tratava só a patologia. Isso. Tá entendendo? Então, todas essas outras coisas que contribuíam, permaneciam ali, e às vezes o paciente não melhorava. Dores tensionais, por exemplo, né? Dores crônicas tensionais. Às vezes, se eu penso só na patologia, eu vou ali tratar o sintoma, aliviar aquela dor, diminuir aquela dor, e o paciente vai embora. Ou seja, e pouco tempo depois ele vai piorar. Mascarar, né? Então, a fisioterapia, se você tratando a causa do problema, né? Não se vê mais só o problema, mas tratando a causa do problema, ela vai trazer diversos benefícios, né? Muitos benefícios. Eu vou trazer até um caso de uma paciente minha que ela teve, né? Ela sente dores constantemente, né? Sente dores, e aí eu abordei ela, recebi ela no meu consultório esses dias, e eu disse, pelo que a gente pôde, após a avaliação, né? A gente não se identificou um fator, né, clínico ali. Tinha muita questão psicológica envolvida, né? Então a gente encaminha para um psicólogo, encaminha para que faça um acompanhamento também psicológico. Então o fisioterapeuta, né, ou a pessoa que trabalha com fisioterapia hoje, atentar somente para a patologia, né? Ele vai não obter um sucesso, né?
Porque a fisioterapia, né, ela traz todos esses benefícios. Ela trata o paciente e também devolve, né, ali, não só a função, mas também a esperança de voltar a viver sem sentir aquelas dores. Excelente, muito bom. Rapaz, já 15 para 17, né? Vamos aqui, para o atendimento pré-hospitalar, a fisioterapia é importante. Sim, no atendimento pré-hospitalar, né? Esse foi um dos motivos de eu ter feito o curso, né, de pré-hospitalar, porque eu vi realmente a necessidade. Como eu já tinha comentado, o próprio, o paciente que trabalha, né, o profissional que trabalha no atendimento domiciliar, ele precisa estar preparado para que aconteça alguma coisa. Se for um idoso, por exemplo, que é hipertenso ou coisa do tipo, pode ter ali, né, um episódio de desmaio ou coisa do tipo. E ele precisa estar preparado para aquilo, porque aconteceu já comigo do paciente ficar desmaiado e foi um dos motivos de eu procurar o curso, né? No momento eu consegui, né? Consegui reverter, ajudar, mas foi um estalo para dizer, poxa, se fosse algo pior, como é que eu ia poder, uma parada ou coisa do tipo, né? Será que eu ia conseguir ajudar ele? Então, por isso eu achei muito importante o atendimento pré-hospitalar. E se faz necessário, né? É uma parte, né? E depois até eu passei a ofertar isso como um dos diferenciais do meu atendimento, né? Além disso, né? Se você precisar de um atendimento de urgência, né? Eu estou preparado. Isso depois de ter feito a formação, né? Então já é algo que agrega na nossa formação. Não só, mas como eu disse, né? Não só patologia, né? Mas oferecer também ali uma assistência, né? Assistência. Então, eu sempre deixava claro, né? Geralmente os pacientes que tinham esse tipo de a possibilidade, né, de ter alguma intercorrência, eu dizia, eu sou certificado, tenho a minha preparação para poder ajudar em casos de urgência aqui, ou de emergência, para a gente poder prestar esse socorro, né? Então já faz uma diferença. Então, mais uma vez aí, quem precisar, né, quem está atuando no atendimento domiciliar, coisa do tipo, acontece muito com o idoso, ou pacientes que são instáveis, né? Então é muito importante ter esse conhecimento. Você indica algum local para fazer o curso? Com certeza, né? O TAPS, você fala né? super direto. O TAPS, né? E não só, né, por ter feito lá, né, mas por ser um dos poucos lugares que são certificados, né, para tá oferecendo esse tipo de curso, né? Muita gente acha que vai lá e só fazer um RCP, né? Não é só fazer um RCP, né? E é um curso bem completo, né? A gente tem informações, né, sobre pacientes com queimadura, pacientes com fraturas, né? A gente até simulou, né, a retirada, né? Retirada do veículo. Simula a hemorragia, simula a retirada de pessoas do veículo, né, com risco iminente, enfim. É bem completinho, dá pra sair preparado. Dá. E aqui do seguinte, como a fisioterapia consegue mudar a perspectiva dos pacientes? Ótimo, essa daí é fantástica. Porque eu tenho colocado bastante isso, né? O nosso paciente, né? Por muitas vezes, ele chega no nosso consultório desacreditado. E a fisioterapia, ela tá ali, ela tem a chance de mudar aquilo ou não. Como eu falei, tem profissionais que se especializam e estão procurando, né, estar melhores a cada momento, mas tem outros também que estão muito focados só em relação a sintomas e não se aprofundar na qualidade do serviço que vai prestar. Então, a gente tem a oportunidade de sentenciar aquele paciente, entre aspas, ou dar a ele uma esperança de poder voltar a fazer o que ele não fazia antes. E isso vai determinar o tanto de conhecimento que a gente tem sobre aquele assunto ou não. Recentemente chegou um paciente para mim que estava há 12 anos sentindo dor. Meu Deus do céu. Ele não conseguia mais caminhar sem sentir dor, né? Não conseguia sair de deitado para de pé, né? São coisas do dia a dia. Você sair de deitado para de pé, né? Você está deitado dormindo e vai levantar, né? Coisas naturais do dia a dia. Então ele já estava sentindo dificuldade para isso. E ele foi para um tratamento, né? Procurou ajuda médica
O médico encaminhou para o tratamento, ele fez o tratamento por um tempo e não funcionou. E aí o médico botou lá, cirurgia. É indicado para a cirurgia. E ele tentou mais uma vez, né? Aí procurou, viu, né? Chegou, né, até o consultório lá e viu que ele já chegou lá muito debilitado e pensando, poxa, ele disse que eu vou precisar fazer cirurgia e tal, eu vim tentar aqui mais uma vez, né? Eu disse, bicho, vamos ver, né? E a gente iniciou o tratamento e graças a Deus em poucas sessões, né? E aqui eu quero dizer também que não é uma fórmula mágica, nem uma receita de bolo, não significa que todos os pacientes têm a mesma recuperação com o mesmo tempo, mas no caso dele em específico, né, ele com poucas sessões já tinha voltado a fazer coisas que ele não conseguia fazer antes. Maravilha, né? Coisas que tinham levado ele, muito provavelmente, a ir para cirurgia, porque ele não aguentava mais viver com dor e era a última alternativa dele. E ele já tinha passado por outro tratamento antes, ele já tinha desacreditado. Então, a perspectiva que a gente deu a ele de volta, poxa, ele precisou vender a bicicleta dele, porque o médico disse, não ande de bicicleta, vai piorar. E foram podando dele ali todas as coisas que ele gostava de fazer. Aí tira o ânimo da pessoa. Tá entendendo? Então, além das dores que ele estava sentindo, ele foi perdendo também as expectativas de se ele voltaria a fazer coisas que ele gostava. Então, a fisioterapia, né, ela tem essa capacidade de devolver ao paciente isso que ele perdeu. Ele perdeu e uma das coisas que eu disse a ele, bicho, você precisa voltar, vamos fazer o que você mais gosta, né? E a gente começou a fazer o tratamento, ele voltou a caminhar normalmente. E olha que ele ia para cirurgia por conta disso, porque ele não estava conseguindo caminhar direito. Então, voltou a caminhar, voltou a correr, e até um dia desse ele disse, já tô ali paquerando uma bicicleta, vou comprar uma bicicleta. Eu disse, bicho, pode comprar. Você vai voltar a andar de bicicleta, porque ele disse que uma das coisas que ele mais gostava é de pedalar até a praia e ver a praia. Coisa boa. E eu disse, cara, vamos voltar a pedalar e ver a praia. Porque é isso que a fisioterapia faz, ela devolve isso. Às vezes a pessoa pensa, não, a fisioterapia é reabilitar e pronto. Não, a fisioterapia é devolver a pessoa aquilo que ela não conseguia fazer antes. Aquilo que a dor dela impediu. Devolve a vida praticamente, né? Tá entendendo? Então, ele chegou com essa perspectiva de que precisaria passar por uma cirurgia e saiu de lá, né? Agora pensando em comprar uma bicicleta para poder voltar a pedalar até a praia e ver a praia. Então, é isso que eu costumo falar para os meus alunos, para os meus pacientes, né? E até aqui, que é isso que a fisioterapia faz. Ela muda essa perspectiva do paciente, de que ele não conseguia mais fazer alguma coisa e agora ele vai voltar a fazer porque a gente conseguiu ajudar ele. Então, a gente tem que estar muito preparado para não acabar sentenciando ele a uma coisa que pode ser até irreversível. Que tem vários casos de pessoas que fizeram cirurgia porque estavam com dor. Fez a cirurgia e continuou sentindo dor. Meu Deus. Fez por conta da dor e continuou sentindo dor. Então, antes de ir para a cirurgia, antes de desistir, né, passa ali por um profissional que realmente vai te ajudar, né, que realmente está preocupado com a sua melhora e tenta um tratamento não invasivo, porque se você já vai para a cirurgia mesmo, o que custa, né, você se esforçar ou investir um pouco mais de tempo ali para ver se você não passa por esse episódio, fica ali às vezes com sequelas que são irreparáveis, né? Ou seja, quando se faz com excelência, Exato. as coisas realmente funcionam, né? Porque infelizmente ele procurou outro profissional, que eu creio que da área de fisioterapia, né? Isso. E não foi nem um profissional, né? Foi um plano de saúde. Plano de saúde. Meu Deus do céu. A fisioterapia no plano de saúde, ela é bem difícil. E eu nem culpo o fisioterapeuta que trabalha no plano, porque por muitas vezes é difícil você começar. E uma das primeiras portas que abrem são essas clínicas, né? Então, não julgo o profissional, mas pela necessidade de você precisar da clínica, né? Fazer ali produção, às vezes coloca um profissional só para 10 pacientes, por exemplo. Então, não tem como você dar atenção especial, né? Eu, particularmente, atendo um paciente por vez. Um paciente de forma específica, um paciente de forma individualizada. Então, é totalmente diferente de você chegar e fazer o que está todo mundo fazendo. Às vezes é colocado um paciente para fazer, eles fazem praticamente um funcional. E eu posso dizer isso porque eu já trabalhei em lugares assim.
Ele bota o cara lá e faz o que é pra todo mundo fazer. Às vezes você tá com dor no joelho e o outro tá com dor na coluna e você tá fazendo o mesmo exercício. Meu Deus do céu, quebrou o cara. Aí como é que o cara vai melhorar? Não tem como não. Teve uma paciente, né, que já tinha vindo do plano, ela disse, eu tava fazendo isso aqui com a perna. E o problema dela era torácica alta. Ela mandou eu fazer isso aqui na perna. Eu disse, vamos mudar o exercício, né? Vamos para outra coisa. Porque não fazia muito sentido. Já tive casos também de pacientes, né, que vieram com 20 sessões de outro lugar. Eu fiz 20 sessões. E o caso dele, assim, relativamente simples. Relativamente simples. Não era algo de ir para cirurgia, não era uma hérnia de disco, nada. Tipo, era uma coisa simples e ele já estava 20 sessões. 20 sessões dá mais de 2 meses, se você for contar direitinho. Então, pelo amor de Deus. E a gente começou ali e poucas sessões ele já teve alta. Poucas sessões teve alta. Então, não é que, como eu disse, né, não é que eu esteja dizendo que eu sou melhor ou coisa do tipo, ou que seja uma receitinha de bolo. Mas quando a gente foca no que realmente vai resolver o problema e que você tem essa capacidade ou tem ali o tempo, né, que não é o que os nossos colegas do plano de saúde não têm tempo para poder tratar o paciente de forma correta. Às vezes o paciente está ali só 30 minutos. Então, o plano de saúde, ele castiga bastante a fisioterapia, né? Então, não é muito difícil de alcançar, né, o êxito, né? Certo que leva um tempo, né, para você entender e aprender. Eu apanhei bastante até entender e aprender como conseguir. Quando você aprende, vai ficando um pouco mais fácil, né? Excelente. E para fechar com chave de ouro, você vai falar sobre o ensino e já emenda em considerações finais. A gente tem 5 minutos. Né? Eita ferro. Falei demais. Não, você falou que tinha que falar. Ensino, né? Sobre o ensino e as suas considerações finais. Bom, como tem sido para mim, né? Como eu disse, não foi uma coisa que eu decidi assim de muito tempo atrás, até pouco tempo. Eu decidi que queria ser professor, né? Dar aulas. Então eu comecei a dar aula no curso de quiropraxia, né? Montei um curso e comecei a ministrar esse curso, né? Então, os alunos aí de fisioterapia que quiserem, né, agregar essa técnica, que eu acho uma técnica fantástica, né? E altamente... e altamente de grande valia, na verdade. É grande valia. Ela agrega muito valor ao terapeuta, né? Ao fisioterapeuta que tem essa técnica. Então, vale muito a pena fazer o curso, né? Então, por que eu digo isso? Porque eu fiz o curso quando eu era estudante, né? E depois que eu me formei, na verdade, eu fiz o curso e percebi, tipo, é como se tivesse como se eu tivesse uma profissão antes e depois desse curso, né? Então isso trouxe para mim, abriu muito minha mente. Então eu decidi também ser professor para poder ajudar mais pessoas a fazer isso. Como eu falei, né? Eu comecei com o curso de quiropraxia e aí surgiu a oportunidade de ser professor na universidade, né? Na Estácio, daqui de Alagoas. E aí mudou um pouco o meu foco, na verdade, né? Porque em um momento eu queria ensinar uma técnica para as pessoas, né? E depois que veio essa oportunidade de ser professor, eu disse, caramba, aqui é outra coisa. Aqui eu vou ter a oportunidade de contribuir com a minha profissão. Cara, eu fiquei, caramba, eu vou ter a oportunidade de ajudar alunos a poder mudar o seu pensamento sobre a fisioterapia e quem sabe assim, mudando ali a cabeça de pelo menos um em cada turma, sei lá, a gente constrói uma fisioterapia muito mais forte na frente. Com certeza. Né? Então, eu disse, essa oportunidade aqui de fazer a diferença. E às vezes o pessoal pensa, né? Não é nem por questão financeira, às vezes, né? E isso sem querer, assim, inventar, né? Ou mentir, mas a verdade é essa. De verdade, porque nesse tempo, né? Nesse meio tempo que eu tenho sido professor, eu já tenho passado algumas coisas que nem precisaria, tipo, que foram de graça, digamos assim. Né? Alguns alunos que estão realmente interessados em aprender, realmente interessados em mudar, eu pego, tipo, bicho, vem pra cá, cola aqui, vamos fazer, que vai dar certo. E eu mostro, né, tenho já essa experiência, né, eu pego um pouco da minha experiência e digo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, então se você for por esse caminho aqui, pode ser que seja mais fácil, né.
eu também me tornei ali um mentor, né, daqueles alunos, os alunos que realmente procuram, porque tem outros que, infelizmente, não dão muito valor ao ensino, né? Então, foi muito valioso esse momento para mim também. Bom, eu tenho só a agradecer, né? Essa honra para mim tê-lo como entrevistado no podcast. Muito obrigado. Espero que essa seja a primeira de muitas, né? Amém. Espero também ter sido um pedacinho do elo do início do seu sonho, né? É isso mesmo. A palavra é sua de agradecimento e vamos que vamos, né? Só agradecer realmente, né, pela oportunidade. Foi algo que eu também tinha pensado, né? E era um dos objetivos, era um dos sonhos que a gente tem para poder alcançar e vai fazer parte, né, dessa nossa trajetória, né? Espero que você também, né, cresça bastante, né? Que seja o terceiro e que venham muitos outros, né? Com certeza. Muitas pessoas. E quem sabe um dia voltar aqui também de novo, né? Nosso próximo entrevistado vai ser o Cássio Kiss, falando sobre a hipnoterapia. Hipnose, ou seja, algo muito bom, né? Então não perca. Turma, beijo no coração. Muito obrigado. Muito obrigado, Jean. Muito Valeu obrigado, Edson. E Tamo muito junto. obrigado você que esteve até agora conosco. Então, até a próxima entrevista aí. Forte abraço. Fica com Deus e jamais desista dos seus sonhos. Vamos que vamos.